pastor Marcelo. Falta um minutinho para as 20 horas. Não sei o que o senhor prefere que a gente continue o nosso louvor. Sim, podemos colocar mais uma música. Vamos esperar o pessoal entrar. E aí, em seguida, voltamos. Tá bom, então. Segredo com ternura, eu sou teu Salvador, faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar, bravos vertigos para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda minha vida, tu tens um Salvador. Fala aos meus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, desula a proteção, faz-os bem consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar, na cruz de ti para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda minha vida, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja meu dever. Batiza somente o teu, glorificado, teu nome eternamente, engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar, na cruz sentir meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda minha vida, tu tens um Salvador. Boa noite, pastores.
Boa noite. Deixa eu dar uma boa noite aqui também, Eduardo, para o pastor Geisler, que eu acho que o pastor Geisler está ali no escritório dele já, né, pastor? Já está aí? Tá, estou aqui. Boa noite para todos. Boa Estava numa noite, outra pastor. reunião aí no Zoom e nem deu para terminar a reunião, mas estamos aqui para o culto. Seja muito bem-vindo, pastor Geisler. Faz tempo que eu não o vejo. Eu também estou vendo aqui um amigo, um querido amigo aí, que é o pastor Dinei, é o nosso vizinho aqui de distrito. Pastor Dinei, você está numa igreja bem grande aí, explica para a gente, pastor, quem que é o teu grupo que está nos assistindo junto? Ô, pastor Marcelo, boa noite para você, boa noite, pastor Geisler, boa noite a todos. Eu estou procurando eles aqui também, pastor Marcelo, não achei muitos ainda. Eu estou procurando. Nós estamos com uma boa quantia aqui de membros no geral, né? Mas dos meus, eu não consigo ver quantos eu tenho, mas já vi alguns seres humanos remanescentes aqui. Pastor, aqui o nosso pessoal está acostumado a chegar às 8h05, 8h10. Aqui um pouquinho o pessoal chega, a gente já está acostumado. Quarta-feira meio que aquela correria mesmo. Mas, pastor, seja bem-vindo. Você é uma pessoa gente fina, pastor. Então nós gostamos de receber aí com a Total. gente. Você tá, Dinei, pateando, rapaz, pateando. Sabe o que é patear? Tá perdendo aí toda quarta, nós estamos juntos aqui, o Marcelo, só falta você. Todo domingo, está convidado aí para estar com a gente aí, tá? Tá bom, muito obrigado pelo convite. Pastor Dinei, só tem bons pregadores aqui, tá? Pergunta para o grupo que está assistindo aí, o pessoal faz joinha, só tem bons pregadores aqui. O último bom pregador que a gente teve foi o pastor Wilson Geisler. Você conhece ele? Ouvi falar, viu? Disse que ele é tremendo. Ó, o pessoal tá dando joinha já, ó, o pessoal realmente concorda. E hoje nós também temos um pregador muito querido por parte da nossa igreja, um pregador muito conhecido. Daqui um pouquinho a gente apresenta ele, tá bom? Ah, tá ali já, ó, já apareceu o rosto dele ali, ó. Achei que ele estava escondido, mas já apareceu, já deu as caras. Eu quase não o conheço também, não tenho muito contato com ele, quase não falo com ele, né? Mas eu convidei hoje para estar aí com a gente. Então, antes de eu apresentá-lo, nós vamos fazer o seguinte: eu vou pedir para o pastor Dinei fazer a oração inicial, para nós começarmos o nosso culto virtual, então. Então, pastor, por favor, pode nos dirigir em oração? Posso, com satisfação. Vamos orar. Obrigado, nosso bom Deus, pela alegria da convivência com os nossos irmãos de fé, por este encontro, embora virtual, mas que nos permite a todos renovar a nossa esperança e, especialmente, sermos alimentados com a Tua palavra e com o Espírito Santo. Que o Senhor ilumine ao pastor Fernando nesta mensagem que nos trará esta noite e que cada lar em que nós nos encontramos receba a Tua visita e a Tua bênção. Em nome de Jesus, amém. 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 Pastor Geisler, nós faremos como de costume, o pastor Dinei, talvez pela primeira vez está vindo com a gente, nós faremos os pedidos de oração no final. Então, se você tem algum pedido de oração, se você quer colocar algo para a gente orar por você, no final nós faremos. Use agora, então, durante o culto também, o nosso bate-papo. Você pode colocar de forma reservada para o Eduardo Arada, ele vai ler no final, ou você pode colocar de forma aberta para que todo mundo veja o seu pedido e a gente vai orar no final por você, tá? Então, nesse pastor, momento... deixa eu só antes de você apresentar o pastor, desculpa aí, Dinei, que eu falei que você estava pateando, eu usei uma expressão lá, mafrense, tá? Mas é pela nossa amizade. Você está perdendo, tá? Então, peço desculpa aí publicamente aí por ter usado essa expressão. Mas você está convidado, rapaz, a vir aí, entrar com a gente aí nessa parceria e trazer também bons pregadores para nós, tá? Marcelo, pode apresentar agora. O senhor tem que fazer um dicionário. Eu me perco toda vez que eu falo com o senhor, porque tem que ter um dicionário de Santa Catarina. Eu não consigo entender essas expressões suas. Então, você tem que colocar um monte delas no dicionário e mandar para mim antes, porque eu fiquei perdido também, tá? Mas eu vou fazer o seguinte: o senhor
pode apresentar o nosso convidado de hoje, pastor Geiser? Não, deixa contigo aí, tá? Deixa comigo? Então tá bom. Então vou apresentá-lo. Ele já está aqui, ele está acostumado comigo, então eu fico contando piada aí, mas ele já está acostumado, tá? Então, pastor Fernando, por favor, seja bem-vindo. Esses momentos são seus agora, que Deus te abençoe e te use. Obrigado por aceitar o convite. Boa noite aí, gente. Tudo bom com vocês? Tudo bom? Ó, faz assim. Aí, legal. Eu gosto demais de falar pelo WhatsApp, pelo Zoom, assim, sabe? Eu gosto de falar porque eu gosto de ficar bisbilhotando a casa dos outros. É uma pena que muita gente não aparece aí, mas olha, a gente fica olhando o que tem atrás ali de um e de outro, e vocês ficam olhando aqui atrás também. Escolhi esse cantinho da casa que tem um quadro, né? Mas tem mais gente com quadro. Quarta-feira é um dia corrido mesmo, mas que bom que a gente parou. Tem uma criancinha ali, olha que gracinha. Alguém deve ter falado para ele que eu sou marido da tia Cecel, né? Mas a tia Cecel está lá na Novo Tempo hoje. Bom ver o pastor Geiser também, os demais que estão aí. Gente, é muito bom a gente parar nesse momento aqui, né, do dia, para meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês aí a palavra, compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem dado, e que é pouquinho mesmo, né? Mas que serve para a gente meditar cada dia, para fortalecer, e assim nós vamos, como diz a palavra, um fortalecendo o outro, né? Agradeço o convite do pastor Marcelo, o Geisler é meu amigo de bastante tempo, o Marcelo também, e o outro pastor que você falou, a minha memória é terrível, né? Pastor Dinei. Ô, pastor Dinei. Valeu, pastor. Você está com a igreja aí por trás, né? Você conhece o pastor Dinei, pastor Fernando. Ele é cunhado do pastor Milton. Milton do Arautos, que foi do Arautos. Ah, tá legal, tá legal. Lembrei sim, Dinei. Já nos encontramos algumas vezes. É verdade, é verdade. Queridos, vamos fazer mais uma oração para nós abrirmos a palavra? Deus amado, obrigado por essa oportunidade, Senhor, porque o Senhor abre essa porta para nós conversarmos com o Senhor. Nós estamos orando, queremos ouvir sua voz, sua resposta. Com certeza tem muitas perguntas aí nos corações, perguntas que foram sendo feitas, quem sabe, ao longo dessa semana, desse mês. E nós queremos, Pai, que a sua voz responda a essas perguntas e que essa verdade nos liberte ainda mais, Pai, por favor. Fala conosco, nos dirige e habita o nosso coração na medida em que a gente abre o coração para o Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, eu gostaria de que vocês abrissem a Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, ali Jesus dá sinais da sua vinda. Os discípulos pedem e ele apresenta vários sinais. Eu acho que a pergunta que ficou mais agora nesse momento de pandemia e de quarentena e de tudo isso, a pergunta é assim, principalmente no começo, será que Jesus vai voltar agora? Jesus demora para voltar? Jesus volta logo? Quando volta Jesus? Né? É incrível que, de início, as pessoas correram muito atrás dessas perguntas, dessas respostas. E agora, como eu já achava mesmo, conforme as coisas vão mudando ou parecem estar voltando ao normal, aí as pessoas se desinteressam ou deixam de buscar também. Começam a correr atrás das coisas, começam a correr atrás da própria vida, né? Os discípulos pediram sinais, e entre os sinais, no último, o verso 14, Jesus deixa ali o último sinal, né? E ele diz assim, e será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, se a gente quer saber se está perto de Jesus voltar, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é assim, o evangelho está sendo pregado a todo mundo com a velocidade que precisaria? Bom, nós somos hoje mais ou menos 23 milhões de adventistas no mundo. Esse é o nosso número. 23 milhões. Mas
nós somos... Tem um site, depois você entra nele, ele chama Worldometer. World de mundo, né? Seria mundômetro. Ele mostra em números reais, em tempo real, as pessoas que vão nascendo, morrendo no mundo. E a população do mundo. Nós estamos mais de 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. O número de adventistas, que é 23 milhões, não chega nem perto disso, né? E o número de batismos que a gente faz por ano é um número irrisório. Ou seja, a gente já conclui que nós não estamos pregando o evangelho na velocidade necessária para que o evangelho seja pregado a todo mundo. Ou seja, se a gente continuar pregando o evangelho nessa velocidade, nós não vamos conseguir pregar o evangelho a todo mundo. E a gente vê que Jesus, durante o ministério dele, ele foi preparando os discípulos e o tempo todo ele dizia: ide por todo mundo pregar o evangelho, ide fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, o ide, essa comissão de ir, de pregar, de batizar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa comissão, ela foi marcante no ministério de Jesus. Por isso, Jesus nos chama para pregar e dá para a gente essa incumbência. Agora, nós que somos cristãos, nós, pastores, nós estamos fazendo esforço para batizar e para pregar. Mas, se a gente vivesse na época do Antigo Testamento, a gente ia dizer assim, mas as nossas eiras, que é onde eles batiam o trigo, vivem vazias. Os nossos lagares, que é onde eles pisavam as uvas para fazer suco de uva e a azeitona para fazer azeite, vivem sempre meio vazios. A gente batiza lá 100 no ano, né? 150, se batizar 200, a gente vai dar pulo de alegria. Ou seja, na verdade, Jesus deu para a gente uma missão que é, humanamente falando, impossível. Impossível. Como que nós vamos pregar o evangelho a todo mundo para testemunhar a todas as nações? E tem mais, né, que Apocalipse 14, ali diz o seguinte, é um texto paralelo, né, a esse texto que Jesus falou, porque João diz assim, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, e Jesus diz assim, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, para proclamar aos que se assentam sobre a terra. Então, Jesus ele está esmiuçando mais. Porque alguns podem até pensar, mas o evangelho deve ser pregado a todo mundo assim, em todos os países, né? Mas não é bem assim. É a cada ser humano. Por quê? Aos que se assentam sobre a terra, é o que diz a palavra. E depois, cada pessoa vai ter que decidir, no final dos tempos, se vai receber um selo ou se vai ser marcado, ou se vai receber a marca, se vai ser selado ou marcado. Se recebe o selo de Deus ou a marca da besta, então nós temos realmente que pregar o evangelho a todo mundo. Mas como Jesus ia dar para a gente uma missão assim tão impossível? Bom, ela é impossível humanamente falando. Mas a história já mostra para a gente que houve uma época no mundo que o evangelho foi pregado a todo mundo daquela época. E Paulo diz lá em Colossenses que o evangelho alcançou o mundo inteiro daquela época. Na época de Paulo, na época dos apóstolos, na época da igreja primitiva. Uau! Bom, alguém até podia dizer assim, mas o mundo era menorzinho, o mundo conhecido daquela época. Era mais fácil de alcançar. Era mais fácil. Ele era menor, mas não tinha carro, não tinha avião, não tinha internet. Então, comparativamente falando, era mais difícil do que hoje. Mas o evangelho alcançou todo mundo daquela época. E como é que o evangelho chegou a todo mundo daquela época? É porque a gente encontra ali em Lucas, eu não vou abrir ali, mas Lucas 24, ou melhor, eu vou abrir sim, vamos abrir lá, Lucas 24, quer ver? No finalzinho do evangelho de Lucas, quando Jesus estava para ser trasladado, para ir para o céu, lembra que eu acabei de comentar com vocês que Jesus, durante o ministério dele, o tempo todo ele dizia, ide, né? Ele enviou os 12, ele enviou os 70. E agora, antes de Jesus subir para o céu, ele já tinha morrido, ressuscitado, está para ir para o céu. E ao invés de Jesus dizer assim, agora então eu estou indo para o céu e chegou a hora. Vão, preguem o evangelho, ide.
Jesus fez o contrário. Jesus disse assim, quer ver? É Lucas 24. E ali Jesus diz assim, verso 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Interessante. Jesus, que o tempo todo disse assim, vão pregar, agora ele diz assim, fiquem na cidade. Fiquem, porque vocês precisam de receber um poder especial para poder pregar o evangelho. E esse poder vai ser recebido o poder do alto, o poder que foi prometido pelo meu Pai, é o que ele fala. E a gente sabe a história, os discípulos ficaram, se reuniram num lugar chamado cenáculo, e eles começaram a orar, confessar os seus pecados, abrir o coração, e eles fizeram uma entrega como eles nunca fizeram na vida deles. E aí o Espírito Santo desceu sobre eles. E aí a gente encontra em Atos 2, eles pregando. O Espírito desce como línguas de fogo, é o que diz a palavra, e eles começam a pregar com grande poder. E lá em Atos 2, a gente encontra que eles falavam em línguas de países diferentes, e de repente as pessoas começaram a pensar, mas espera aí, esses camaradas estão bêbados? Porque eu ouço esse aqui falando na minha língua, mas eu ouço os outros falando uma coisa que eu não estou entendendo. Esse povo está bêbado? E aí Pedro assume, lá no finalzinho de Atos 2, ele diz assim, olha, nós não estamos bêbados. Vamos olhar lá em Atos 2. Estamos aqui pertinho, né? Atos 2. A gente ouve Pedro tomando a frente. E Pedro diz assim, Atos 2, o verso é o verso 15. Esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando. Sendo que agora são 9 horas da manhã, mas o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele começa a ler o que está lá no profeta Joel, verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Espera aí, não vamos ler aqui. Eu quero ler essa promessa no próprio livro de Joel. Vamos abrir Joel, vamos lá. Isso aqui é um estudo bíblico, tá? Para a gente entender um assunto que é muito importante e que a gente não entende. Joel é mais difícil de achar, mas depois desses profetas maiores que vêm aqui, Ezequiel, Daniel, Oséias, depois de Oséias, o próximo livro é Joel. É Joel 2, verso 28. E aí que está assim, lembra que Pedro falou? Ele diz assim, nós não estamos bêbados, o que está acontecendo aqui é que nós estamos recebendo a promessa que Deus fez através do profeta Joel, 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E aí continua a promessa do derramamento do espírito. Então Pedro está dizendo, o que está acontecendo é que nós estamos recebendo aqui o Espírito Santo que Joel prometeu. É isso que está acontecendo. Por isso que esses homens estão falando em línguas de outras nações. Porém, eu quis vir em Joel, porque quando a promessa do Espírito é feita, ela não é feita aqui somente no verso 28. Nós estamos no 2, 28. Ela já começa um pouco antes. Aqui no verso 23, a gente lê assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. E aqui começa, Deus prometendo o Espírito Santo como chuva. Ele chama o derramamento do Espírito como chuva. E essa promessa foi assim, ele fará descer sobre vós, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Deus está dizendo assim, eu vou derramar sobre vocês, fiquem alegres, porque eu estou prometendo sobre vocês o Espírito Santo que desce como chuva. 2 chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia. E quando ele for derramado como chuva temporã e serôdia, aí sim, as eiras de vocês vão se encher de trigo e os lagares vão transbordar de vinho e de azeite. Deus está dizendo, aí vocês vão batizar um monte de gente, porque o Espírito está com vocês. Aí vocês vão conseguir pregar o evangelho a todo mundo, como Jesus disse que seria o último sinal. Quando
for derramada a chuva. Só que ele fala de duas chuvas. Deixa eu explicar para você um pouquinho melhor esse negócio das chuvas de Israel. Quando chegava em outubro, lá na comunidade agrícola de Israel, começava a temporada de chuva temporã. Chuva temporã eram uns meses ali, 3 meses, 4 meses, de uma chuva constante, mas fraca, moderada. Sabe aquela chuvinha que chove o dia inteiro, às vezes a semana inteira? Essa chuva era chuva temporã. Como os agricultores sabiam que em outubro ia acontecer isso, em outubro eles preparavam a terra, aravam a terra, e quando começava a cair a primeira chuva temporã, eles plantavam, e aquela chuvinha ia regando. A plantinha aparecia bem pequenininha, frágil no começo, e ela ia crescendo. E a chuva temporã regando, constante, fraca, como um regador. A planta crescia, e quando ela estava quase maduro o grão, aí parava a chuva temporã, porque começava imediatamente a serôdia. Em janeiro, meados de janeiro, começava a chuva serôdia, e era uma chuva forte, torrencial, era um pé d'água, como a gente costuma dizer. Sabe como que é? Pé d'água, chuva forte, torrencial. É daquelas chuvas que quando chove 1h30 já inunda a sua cidade aí, sabe como é que é? Como é que seria se uma chuva dessa, bem forte, torrencial, caísse em grãos, em plantas bem tenras, bem frágeis? Levaria tudo. Por isso que Deus fala de duas chuvas, da chuva temporã e da serôdia. A chuva temporã começou a cair lá em Atos 2. É dessa chuva que Pedro está falando. Pedro está dizendo lá em Atos 2 assim: olha só, sabe o que está acontecendo? Nós não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é que nós estamos recebendo a promessa de Joel. A gente está recebendo a primeira chuva, a chuva temporã do Espírito Santo. E é por isso que essas coisas todas estão acontecendo. E lá diz que naquele sermão foram batizadas 3.000 pessoas. Logo um pouquinho depois, em Atos, diz que 5.000 foram batizadas. E logo depois diz assim que os que iam chegando iam se multiplicando. Era assim que cresciam. Não era adição, não era 1 mais 1. Era 2 vezes 5, 3 vezes 10, era desse jeito. As pessoas vinham chegando à igreja pelo poder do Espírito no testemunho das pessoas. A chuva temporã caindo ali. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. A chuva temporã caiu lá em Atos 2. Quando cai a chuva serôdia? A chuva serôdia ainda não caiu. Nós estamos esperando cair. Porque Deus sabia que ele precisava enviar uma porção dobrada do Espírito no início da igreja para que o evangelho fosse pregado a todo mundo. Para que o cristianismo conseguisse dividir a história em 2, antes de Cristo e depois de Cristo. Para que ele alcançasse o mundo inteiro como alcançou. Mas Deus sabia que no finalzinho dos tempos, o povo de Deus precisaria de uma outra chuva do Espírito Santo para terminar a pregação do evangelho. Por isso nós estamos para receber a chuva serôdia. Tem gente que fala que está sentindo os respingos da chuva serôdia. Só que chuva serôdia é aguaceiro. Aguaceiro não tem respingo. É aquela chuva que você sai de casa para ir do outro lado da rua e antes que você chegue no outro lado da rua, de repente ela faz tchua, e ela te molha todinho. Quando a chuva serôdia começa a cair, ela cai de uma vez. É isso que vai acontecer. Não existem os respingos. Não existe nem no espírito de profecia respingos da chuva serôdia. Mas nós estamos aqui, bem pertinho dela, quase recebendo. Então a pergunta é a seguinte: se a chuva temporã caiu em Atos e a chuva serôdia está quase para cair, a pergunta é assim: quando foi que a chuva temporã parou de cair? Quando foi? Em que momento da história do mundo a chuva temporã parou de cair? E a resposta é a seguinte: a chuva temporã que caiu lá em Atos 2
ela nunca parou de cair. Ela cai até hoje. Ou seja, nós ainda não recebemos a chuva serôdia, mas a chuva temporã ainda está à nossa disposição do mesmo jeitinho que ela caiu lá em Atos 2. Como? Se eu não estou vendo o resultado dela. Como? Onde é que estão os milagres? Não tem ninguém recebendo essa chuva temporã? Ah, tem sim. Tem pessoas recebendo essa chuva temporã. Para a gente entender melhor, vamos lá em Lucas, no capítulo 3. Eu não vou ler os versos, mas eu vou citar. Nós conhecemos, é Jesus e Nicodemos, a conversa deles. A gente lembra que Nicodemos era um doutor da lei, era um desses pastores conhecidos, sabe? Como eu mesmo sou. Um desses doutores em teologia. Ele fazia parte dessa classe chamada pastor, líder de igreja. Era um diretor de campo, um presidente de campo, de união, de divisão, de conferência geral. Ele era um entendido, um alto lá na igreja. E Nicodemo, eu fico muito com medo quando fala dessa classe, dos pastores, quando Jesus fala, porque na maioria das vezes ele tem uma repreensão. E a gente começa a descobrir que é bastante difícil um pastor ir para o céu. A gente tem que se entregar a Deus muito mais. Ele chamava de raça de víboras, não é? Os escribas, os fariseus, os doutores da lei. Isso é um aviso muito sério para todos nós, pastores. A gente tem que estar muito em alerta. E Nicodemos, ele era um pastor, mas ele era sincero. E ele foi encontrar com Jesus. Mas ele ainda não tinha vencido todo o orgulho. A gente vive essa vida, eu não sei se a gente vence o orgulho todo em algum momento da vida, mas a gente, apoiado por Deus, vai batalhando. E Nicodemos foi, mas foi de noite, ele não queria ser visto por ninguém. Encontra Jesus, e ele faz lá um elogio para Jesus, mas Jesus vai direto ao assunto e diz: Nicodemos, esse Nicodemos que está aí não serve para nada, tem que nascer um outro, tem que morrer e nascer um outro. E Nicodemos fica muito, muito bravo com o que Jesus fala. Ele é um doutor da lei, ele é um pastor importante, vai falar com um membro da igreja, o membro vem falar um negócio desse para o pastor. A gente que é pastor muitas vezes esquece o quanto a gente tem para aprender com todas as pessoas. E a gente esquece que na hierarquia de Deus não interessa se ninguém é pastor, ou se é isso, ou se é aquilo. Interessa o tanto de tempo que o joelho da pessoa fica no chão. O tanto de tempo que a pessoa passa com Deus. É isso o que interessa. E Nicodemos tinha muito para aprender com Jesus. E Jesus falou, tem que nascer de novo, e Nicodemos falou, ironicamente, mas como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E Jesus falou, Nicodemos, você não está entendendo o que eu estou falando. Você está falando de uma coisa, eu estou falando de outra. Você está falando de nascer da carne. E nascer da carne, todo mundo nasce. Todo mundo nasce da carne quando nasce da mãe. E é disso que você está falando. E quem nasce da mãe, nasce da carne, normalmente, vai passar a vida inteira praticando as obras da carne. Mas eu estou falando de um outro nascimento. Eu estou falando de nascer da água e do Espírito. E quem nasce da água e do Espírito pratica as obras do Espírito. Você entende, Nicodemos? É isso que você está precisando. Nascer da água e do Espírito. Bom, como Jesus é o nosso exemplo, vamos pensar assim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes. Quero ver a mão erguida. Quão importante é ser batizado na água? É pouco, muito, é pouco, médio ou muito? Quem acha que é pouco, levanta a mão. Quem acha que é médio, levanta a mão. E quem acha que é muito importante, levanta a mão. Nascer da água. Maravilha. E nascer do Espírito é pouco, médio ou muito importante? Já vou começar pelo muito. Quem acha que é muito, levanta a mão. Também acho. Agora eu vou perguntar, mas não é para você levantar a mão. Quem é batizado no Espírito? Quem de vocês é batizado no Espírito? E sabe, quando eu pergunto isso na igreja, no começo, o batizado na água, um monte de gente levanta a mão e depois um pingo de gente levanta a mão. É porque, no mínimo, as pessoas têm dúvida se elas são batizadas no Espírito ou não. Porque não conhecem a respeito, não sabem. Muitos não sabem a diferença entre chuva temporã e chuva serôdia.
entre batismo do Espírito Santo e as duas. Mas a gente sabe que é muito importante, mas a gente não sabe sobre o assunto. E não é estranho com um assunto tão importante você não saiba nada? E não é só importante, é terrível isso. É perigoso isso. Então, Jesus foi batizado na água e no Espírito. Quando você abre ali em Lucas, no capítulo 3, ali diz o seguinte, que as pessoas estavam indo para ser batizados por João Batista e Jesus também foi. E aí diz que, tendo João batizado Jesus, a Bíblia diz, estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito desceu em forma corpórea como pomba e desceu sobre ele. E uma voz do céu falou. Ali estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus acabou de ser batizado na água e foi também batizado ali no Espírito. Ou seja, Jesus, que é o nosso exemplo, foi batizado na água e no Espírito no mesmo evento. Assim, a maioria de nós, 99% de nós, porque tem quem é batizado antes e quem é batizado depois. Ali em Atos tem exemplo disso, mas 99% somos como foi Jesus. Somos batizados na água e no Espírito no mesmo evento. Então, você foi batizado na água e foi batizado no Espírito no mesmo evento, quando o pastor impôs a mão sobre você e orou assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você desceu a água, morreu o velho homem, a velha natureza, a natureza carnal, e nasceu a natureza espiritual. Sabe, quando um bebê nasce, a gente quer que ele use os pulmões, por isso todo mundo fica tão alegre quando ele chora. É porque ele respira aquele fôlego de vida que Jesus que pôs em Adão, também vai para o bebê. Ele começa a respirar por conta própria, usar os pulmões dele, nefesh, fôlego, sopro. E quando a gente é batizado na água, que a gente nasce, logo quando você nasce, Deus sopra o Espírito Santo nessa nova vida espiritual. Então, você recebe o Espírito naquele momento. Só que aí tem uma outra pergunta, quanto tempo dura esse Espírito? Bom, a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:19, ali diz assim, não apagueis o Espírito. Por que está falando apagueis o Espírito? Lembra da parábola das 10 virgens? Todas elas tinham a lâmpada e todas tinham azeite na lâmpada. Todas elas. Porém, todas dormiram e quando acordaram, as lâmpadas estavam se apagando. O azeite estava acabando. Quando a gente é batizado na água e no Espírito, a gente recebe uma lamparina cheia do azeite do Espírito, uma lamparina acesa. Essa lamparina acesa significa que a tua vida espiritual existe. Você ainda está vivo espiritualmente. Porém, no outro dia, quando você acorda, depois de dormir, quando você acorda, a sua lamparina está quase apagando. E só tem um jeito de encher essa lamparina com o azeite do Espírito, com o óleo do Espírito. É buscar a Deus e pedir que Ele encha de novo a sua lamparina. Então você vai diante do Deus do universo, você vai diante do Criador, do Redentor, de Jesus, e clama para que Ele derrame o seu Espírito e encha a sua lâmpada, e aí Ele vai encher de novo a sua lâmpada, através da comunhão e do clamor para que Ele encha a sua lâmpada do Espírito Santo. E a sua luz vai começar a brilhar forte de novo, cada dia. Por isso que no livro Parábolas de Jesus, Ellen White diz que Jesus recebia cotidianamente novo batismo do Espírito Santo. Novo batismo do Espírito Santo. Um batismo todo dia. E agora eu vou falar um negócio para você não esquecer nunca mais. Batismo diário do Espírito Santo e chuva temporã são a mesma coisa. Quando alguém perguntar para você, o que é chuva temporã? Você vai dizer, é o batismo diário do Espírito Santo. Entende? É quando eu vou diante de Deus com a minha lamparina para Ele abastecer a minha lamparina com o azeite do Espírito Santo. É a chuva temporã que começou a cair lá em Atos 2 e que está disponível até hoje.
A chuva temporã só vai parar quando começar a cair a chuva serôdia, que não caiu ainda. Então, Deus disponibiliza para nós ainda hoje. Você poderia dizer, mas onde estão os milagres? Onde está o dom de línguas? Onde está isso? Onde está aquilo? Bom, é só a gente ir para a Bíblia para a gente descobrir. E lá em 1 aos Coríntios, capítulo 13, e em 2 aos Coríntios, você vai ver que Paulo está lidando com uma igreja que estava brigando por causa dos dons. Todo mundo queria dom de línguas, dom de interpretação, dom de profecia, dom de cura. E Paulo começa a falar para eles, todos os dons são importantes, e é o Espírito quem distribui os dons segundo a vontade dele, segundo lhe apraz, Paulo fala. Ele olha a necessidade e ele distribui. Por isso, lá em 1 Coríntios 12, Paulo fala assim, nós somos o corpo de Cristo, o pé não é mais importante que a mão, e nem a boca mais importante do que os ouvidos ou do que os olhos. Cada um tem a sua função. E ele diz assim, procurem os melhores dons. E em 1 Coríntios 13 ele diz, mas eu vou apresentar para vocês o dom maior de todos. E qual é o maior de todos os dons que ele apresenta em 1 aos Coríntios 13? O dom do amor. O dom do amor. Olha, Paulo está dizendo que quando a plenitude do Espírito desce sobre alguém, essa pessoa ama como ninguém. Sabe por quê, queridos? Eu estou cansado de ver em igrejas pessoas, líderes, pastores, líderes de igreja, líderes entre os pastores, que dizem ter o Espírito, mas vivem cobrando as outras pessoas, focando as outras pessoas. Vivem analisando a vida dos outros. Sabe como é que é? Criticando os outros, criticando membros, criticando pastores, criticando tudo. Sabe, quando a gente nasce no mundo espiritual, Deus dá para a gente um espelho. É a lei de Deus. Para mostrar os nossos defeitos, para que a gente busque a Deus para Ele operar em nós e vencer isso. Porém, na vida da gente, a gente troca o espelho por uma luneta e a gente vive olhando a vida dos outros. Deus diz assim, destroca, vende essa luneta, compra um espelho de volta. Entendeu? Sabe como é que eu vou saber se o Espírito Santo está na igreja, na vida dos membros? Eu não vou saber, não é da minha conta, eu tenho que saber se o Espírito está em mim. Se eu recebo o batismo diário do Espírito, e eu recebo quando eu peço, porque Deus prometeu que daria quando nós pedíssemos. E se eu peço e vou diante dele, ele enche a minha lamparina de novo. Para cada dia, ele enche a lamparina. Foi o que ele prometeu para nós. Ele prometeu o derramamento do Espírito, e ele derrama. Eu preciso desse Espírito todo dia para viver espiritualmente. Isso é uma questão de vida ou morte. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu estou morto espiritualmente. Ou seja, pode ser que muitos de nós tenhamos recebido o batismo do Espírito quando nós nos batizamos, mas tenhamos perdido. Graças a Deus que, por exemplo, Sansão perdeu, mas readquiriu. Saul perdeu e perdeu. Judas perdeu e não readquiriu, perdeu. O Senhor está disposto a nos dar, mas nós temos que estar dispostos a pedir, clamar. Eu queria voltar lá em Joel 2 e eu vou terminar lá. Joel 2. É porque tem uma palavra que me incomoda e me chama muita atenção quando Deus promete o Espírito lá em 2:28, que é o texto mais conhecido. Vamos ver se você descobre qual é a palavra. Diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Sabe a palavra que mais me intriga? É a terceira palavra que está aqui. Diz assim, e acontecerá depois. A palavra que me intriga é depois. Porque eu lendo aqui, eu fico pensando assim, bom, Deus está prometendo agora a chuva serôdia. E ele está dizendo, e acontecerá depois que eu vou derramar o Espírito Santo como chuva serôdia. E aí sim Deus vai voltar a derramar os outros dons. Bom, se Deus
o Espírito acha que aqueles dons que foram necessários em Atos 2 não são necessários agora, nesse momento, mas que eles serão necessários com a chuva serôdia, é o Espírito quem sabe, não sou eu. Deus está dando para a igreja outros dons hoje, e nós precisamos buscar o Espírito para ele nos preparar para receber os outros segundo a vontade dele. Mas aqui está dizendo, e acontecerá depois que eu vou derramar o Espírito como chuva serôdia sobre você. E eu fiquei pensando, se ele está dizendo depois, ele deve dizer alguma coisa sobre o que deve acontecer agora. Ele está dizendo, depois eu vou derramar o Espírito, mas depois do quê? E eu comecei a procurar em Joel 2 se tinha alguma coisa que Deus estava dizendo agora. Porque essa é a sua preocupação e a minha, deve ser. O que eu devo fazer agora? Não é quando Jesus vai voltar. Nós não vamos saber quando ele vai voltar, não vamos saber nem se está perto, nem se está longe. Mas o que eu quero saber, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? E lá no texto diz, e será depois que eu vou derramar. E agora, o que eu tenho que fazer? E não é que eu encontrei? Joel diz claramente o que eu devo fazer agora. Está no verso 12. Ele diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ele está falando para a gente fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram antes de receber o batismo do Espírito Santo como chuva temporã. Eles se converteram, se entregaram, confessaram os pecados, se converteram de todo o coração. Eles entregaram tudo, fizeram a entrega da vida inteira para Deus. E é isso que ele está dizendo assim para a gente, assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, não uma entrega qualquer, não atender um apelinho qualquer, de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto. E ele diz, rasguem o coração de vocês e não as roupas, e convertam-se a mim, ao Senhor, vosso Deus. Por quê? Porque eu sou misericordioso e compassivo e tardio em irar-me, e sou grande em benignidade e me arrependo do mal. Olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim, se convertam a mim, se entreguem de todo o coração, rasguem o coração, quebrantem o coração, venham diante de mim com o coração quebrantado, com choro, com pranto, façam uma entrega como vocês nunca fizeram na vida, e venham a mim, sabe por quê? Porque eu sou manso, piedoso, eu sou tardio em irar-me, eu me arrependo do mal, eu volto atrás, eu perdoo você. É por isso que você tem que vir a mim, porque não existe um outro Deus para ir, e os discípulos fizeram isso e receberam o Espírito. Queridos, as coisas estão andando e estão andando rápido. Olha só, antes da pandemia, o cenário estava se formando um céu escuro. O Papa convocando líderes do mundo inteiro para uma reunião, para falar de ecologia, para falar de família, para falar de religião, de voltar para Deus. De repente, tudo para e Deus está dando um tempo para nós. Um tempo. Para quê? Para que agora a gente faça isso. Você acha que nós vamos esperar mais quanto tempo até que o Senhor Jesus volte, para que ele derrame a chuva serôdia? Ele diz assim para nós, líderes, ele fala assim no verso 15, tocai a trombeta em Sião, proclamai um santo jejum, proclamai assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ele está falando para congregar criança, jovem, velho. Por quê? Porque depois, lá quando ele derramar o Espírito, ele diz assim, eu vou derramar sobre toda a carne, os jovens, os velhos, as crianças vão sonhar, vão ter visões. É isso que vai acontecer com eles. Então agora é hora de juntar todo mundo, é hora de fazer uma entrega como você nunca fez. Sabe, eu quero terminar hoje, agora, fazendo um apelo para você responder, não agora,
não de impulso. Você tem que responder aqui, ó, culto racional. No primeiro momento que você tiver, seja hoje à noite, ou seja amanhã, na madrugada ou de manhã, mas não posso passar de amanhã. É o primeiro momento que você tiver sozinho com Deus. E não interessa a sua idade, porque esse apelo é para pessoas de qualquer idade. Seja criança, seja juvenil, seja adolescente, seja jovem, seja idoso. Você vai buscar a Deus e vai clamar para Ele pedindo o Espírito Santo. Antes de fazer isso, você vai fazer uma entrega, vai dizer, Senhor, eu estou entregando. Eu não tenho força para entregar, mas me dá a força. Senhor, renova a minha vida. Eu não tenho força para renovar, mas renova, Senhor. Eu também não tenho força para agir de acordo com aquilo que o Senhor quer, mas o Senhor me dá força. O Senhor faz por mim. E eu estou entregando tudo, Senhor, tudo. Não guardo nada para mim, estou entregando tudo. Tem que sair do seu coração, da sua alma. Tem que sair do fundo da sua alma. Tem que ir de coração quebrantado. E se você não tiver com o coração quebrantado, pede para Deus quebrantar, porque já está muito tarde. Já passou muito tempo. E Deus não vai esperar muito. Porque Deus precisou de um pouquinho de gente sobre a qual Ele derramou o Espírito. E eles pregaram o Evangelho a todo mundo daquela época. Deus só precisa de um pouquinho de gente. Mas é nosso privilégio participar disso. Porque o Evangelho vai ser pregado. Ele vai. Mas eu quero estar lá. Eu quero estar com Ele. Não esquece do meu apelo? Eu quero, por último, ler para nós, pastores, que estamos aqui, o que Deus diz que nós devemos fazer. Verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre a entrada da igreja e o altar, e o púlpito, e orem dizendo o seguinte: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, porque as nações vão fazer escárnio deles e vão dizer, onde é que está o Deus deles? Nós, pastores, somos convidados a Deus para entrarmos nas nossas igrejas quando elas estão vazias ou cheias, para pararmos entre a porta da entrada e o púlpito e clamar, Deus, ó Senhor, poupa o teu povo. Porque nós não vamos passar a vida inteira aqui ouvindo o sermão, entrando e saindo dessa igreja, para nos perdermos, Senhor. E eu quero orar com você agora desse jeito. Quero chamar você para fechar os olhos. Ó Senhor, poupa-nos a nós, Pai, que somos o teu povo. Tanto a nós que somos líderes, pastores, Pai, quanto ao teu povo, Pai, que são também líderes espirituais, porque na hierarquia de Deus não existem pastores e membros. Existem os seus filhos, Pai, e aqueles que entregam a vida para o Senhor. Senhor, com certeza há muitos corações gelados, frios. Ó Senhor, aquece esses corações, chacoalha esses corações. Impressiona essas pessoas, Pai. Impressiona a mim também, Pai. Ó Senhor, nos ajuda a fazer essa entrega hoje à noite, nessa madrugada, como nunca fizemos. E ela vai ser a primeira entrega, porque depois de amanhã nós vamos fazer de novo a mesma. E depois de novo, e depois, e todos os dias da nossa vida, clamando pelo batismo da chuva temporã. Nos ajuda a crescer, Pai, como plantas. Ajuda a amadurecer esse grão dentro do nosso coração, para que o Senhor possa, daqui a pouquinho, derramar a sua chuva serôdia sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar a palavra com vocês. Que Deus nos abençoe a todos. E vamos continuar orando uns pelos outros, tá bom? Fiquem com Deus. Amém. Obrigado, pastor. Pastor Geiser, pode falar, pode ficar à vontade para... Eu queria só agradecer ao pastor Fernando pela mensagem, que Deus continue te abençoando aí, e também a Maricial. Amém, pastor, obrigado, viu? Bom te ver também.
demais pastores, Marcelo, Dinei, quiserem dar o boa noite. E hoje eu acho que nós vamos deixar apenas os pedidos ali no bate-papo, né? Ou se o Eduardo quiser mencioná-lo, se não sei se é muito, mas apenas para que os demais orem em casa por aqueles pedidos, quem sabe os mais urgentes, ali, mais principais. Eu reparei que tem bastante pedido a respeito de saúde, pastores, então, se eu fosse colocar um destaque aqui, é essa questão de saúde, não somente física, mas também emocional. Então, oremos uns pelos outros. Pastor Dinei, suas palavras finais. Muito bem. Eu quero registrar que depois muitos mandaram mensagem, pastor, nós estamos aqui, você não nos viu? Então, obrigado aí pela presença do nosso pessoal lá do nosso distrito, Jardim Curitiba. Temos um grupo bem representativo aqui. E uma satisfação, pastor Fernando, ter o senhor com a gente. O senhor sempre, as suas mensagens são inspiradoras. Eu me lembro de um encontro que tivemos em Santa Catarina, quando eu trabalhava em Florianópolis, tivemos um encontro de mordomia, o senhor ficou, acho que uns 3 dias conosco lá, num lugar muito bonito, numa fazenda, numa chácara, não sei, foi especialíssimo, me lembro até agora das suas lições. Amém, amém. Obrigado, Dinei. Ora por nós também aqui, por favor. Pastor, eu quero também agradecer pelo convite e lembrar que todas as quartas que o senhor quiser vir, o senhor está convidado, tá bom? O senhor pode fazer todas as quartas do ano, fica à vontade. É muito bonzinho. Tá bom? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um abraço para todos e até a próxima. Pastor Dinei, está convidado quando quiser. Fique o nosso convite. Nós estamos juntos aí, tá bom? Pastor Fernando vai estar, eu vou estar também, claro. Boa noite, amigos. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Boa noite, Liz. Boa noite. Deu boa noite para a tia Leia? Tá. Boa Boa noite, gente. Boa noite, Parque dos Lagos. Boa noite, irmão. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite para todos os irmãos. Boa noite. Olha, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Liz.